O Universo Holográfico, Dr. Máximo Citro. Em 1970, Carl Pribram, neurocientista da Stanford University, descobriu que os neurônios do córtex só respondem a certas bandas de frequência. Isso reforça a ideia de que o cérebro se comporta como um sistema holográfico e que a imagem visual que se forma no córtex não é o objeto para o qual olhamos, mas um holograma tridimensional, um artefato. Se isso é verdade, qual é o original do holograma que percebemos? O que são os corpos físicos na realidade? Se os objetos que vemos, ouvimos e tocamos se tornam hologramas dentro de nós, as coisas fora de nós poderiam ser os padrões de interferência que estamos projetando como imagens tridimensionais. Será que a realidade do objeto que chamamos de maçã é a sua aparência de maçã ou é uma configuração de interferência? Será que a realidade subjetiva das formas é como elas são interpretadas por nossos sentidos ou ela é uma configuração de interferência de formas incompreensíveis? As configurações de interferência holográfica são similares aos campos informados, porque contêm toda a informação, o código básico. O corpo físico está para o campo informado, assim como o holograma está para a configuração de interferência. O universo poderia ser uma forma complexa de ondas que os sentidos transformam em ilusões tridimensionais, corpos. Se assim for, Platão estava certo acerca da realidade, isto é, que apenas vemos a sua sombra. As imagens do que parece real, sol, estrelas, flores, seres vivos e inclusive nós mesmos ao espelho. Não são mais do que deformações holográficas da entidade cuja aparência é diferente e desconhecida. Nossos sentidos não conhecem a verdadeira face da realidade. Por um lado, a face da natureza é tão assustadora que não poderíamos suportá-la e seríamos destruídos. Por outro lado, ela é tão bela e radiante que, como o sol, podemos vê-la apenas se estiver oculta por um véu branco, ou como um reflexo tremeluzente em um espelho. É isso que diz Ísis, a grande mãe, a matriz. Sou tudo o que foi, o que é e o que será. Imortal algum jamais ergueu meu véu. Não podemos erguer o véu e conhecer a verdadeira face da natureza. Tudo o que podemos fazer é confiar em nossos sentidos e acreditar que uma maçã é como é porque tem forma e características. Ela continuaria sendo uma maçã também em seu padrão de interferência, como uma gota de tinta existe mesmo se estiver dispersa em glicerina. O aspecto corpóreo pode desaparecer de forma temporária, mas o código básico pode recriá-lo a qualquer momento. A entidade que chamamos de maçã é apenas uma das possibilidades. A forma é apenas a imagem.
Sua essência é uma reunião mais ampla de informações. Os sentidos ocultam um mundo desprovido de formas materiais, habitado por códigos básicos e padrões organizacionais, as essências. Tente pensar em um domínio de frequências organizadas. Não importa como você pense nele, você está imaginando um objeto como olhos não humanos poderiam vê-lo, seu código básico, próximo ao domínio de frequência que se parece a uma maçã. Peço desculpas às maçãs por fazerem delas protagonistas, mas elas são muito usadas como exemplo em holografia, além de serem o símbolo do conhecimento. Há outro domínio com outro tipo de estrutura que os olhos veem na mesma forma de uma árvore, e assim por diante. A ordem implícita, que se parece com desordem, não se manifesta enquanto a explícita, que parece ordenada, tem uma forma que podemos experimentar e entender. Como consequência, a primeira parece uma ilusão e a segunda parece realidade. No entanto, é exatamente o oposto. As sensações são imagens mentais que parecerão reais enquanto estivermos dentro do jogo dos sentidos. Mas, do lado de fora, se escaparmos da caverna, as formas parecem o que são: ilusões. Cada uma expressa um todo que está oculto. Os instrumentos de laboratório registram um elétron porque, como ocorre com a gota de tinta, o todo se torna um elétron naquela circunstância, em concordância com Heisenberg. Até mesmo o movimento seria uma ilusão do eterno, esconder e revelar. A natureza segue ocultando-se. David Bohm acreditava que o universo é a representação espectral de outra dimensão paralela, não espacial e atemporal. Um imenso holograma como o que seria produzido por um raio laser de intensidade inconcebível. Em resumo, uma realidade virtual. A ideia de um universo que combina duas ordens fundamentais, implícita e explícita, é antiga e está presente em muitas tradições. O budismo tibetano fala do vazio e do não vazio. O vazio tibetano corresponde à ordem implícita de Bohm, a fonte de todas as coisas que dela surgem como um fluxo sem fim. É o vazio de Lucrécio, o ser de Parmênides. O não vazio tibetano é o mundo objetivo das formas, o não ser de Parmênides e o doxa de Platão. O vazio é real, o não vazio é ilusório. Há um antigo mantra no budismo japonês: a matéria por si só é vazia, vazia é a matéria por si só. Influenciados pela percepção, somos incapazes de compreender o vazio. No hinduísmo, a ordem implícita é Brahman, que é desprovido de forma, mas é a fonte criativa de todas as formas visíveis, a origem de onde emanam e a partir da qual evoluem. Bohm afirma que a ordem implícita poderia ser chamada de espírito. O hinduísmo a chamaria de consciência. Uma vez mais, fica evidente que a matéria surge a partir da consciência. Platão também afirma isso no mito da caverna.
Empédocles compara o universo a um círculo cujo centro está por toda parte e a circunferência não está em lugar nenhum, enquanto Leibniz vê a organização não local do mundo, parecendo estar ciente do conhecimento budista, e considera que o universo consiste de entidades fundamentais, as mônadas, cada uma delas contendo o reflexo do universo inteiro, conceito holográfico. Foi Leibniz que fortaleceu a chave para o cálculo integral, que anos mais tarde permitiria a Gabor inventar o holograma. Tudo retorna. Heráclito disse: é sábio concordar que tudo é um. Sem formas estáveis, as partículas elementares são aspectos transitórios de uma ordem oculta, cuja complexidade nos escapa. Uma vez exaurido seu ciclo, elas não são destruídas, retornam à ordem implícita da qual vieram. Podemos citar Aristóteles dizendo que elas voltam a ser partículas com potencial. Pandaria diria que do palco do mundo elas retornam aos bastidores da matéria pura. Para Bohm, iriam da ordem explícita à ordem implícita. Como vê, na ordem implícita de um quantum estão todos os aspectos, onda ou partícula, que podem se manifestar, dependendo da interação com o observador. É absurdo considerar que o universo está dividido em partes, quando elas são apenas aspectos transitórios e ilusórios de uma realidade única. As partículas são imagens fantásticas de um movimento holográfico ininterrupto. Diferentes pontos de vista produzem diferentes representações. No mundo ilusório, vivemos ao sabor dos pontos de vista, nenhum dos quais pode descrever os corpos em sua inteireza, apenas partes deles. A verdade não pode ser dividida, dissecada ou categorizada, porque carece de formas materiais. Podemos apenas classificar ilusões, e a ciência está limitada a descrever padrões de ficções. Um átomo é um aspecto probabilístico do vasto oceano, que continuamente intercambia átomos entre palco e bastidores, removendo-os e repondo-os com tanta velocidade que não conseguimos perceber. O universo é um tecido único, cujas partes são somente aparência. Uma partícula é apenas quando a observamos e a traduzimos em uma imagem. Esta é a maldição pela qual os sentidos nos apresentam uma realidade distorcida, mas, infelizmente, é esse o programa. A verdade que está além dos sentidos não pode ser conhecida. Deus absconditus, o Deus escondido, como disse Tomás de Aquino, está por trás de todas as formas ocultas pelas ilusões de Maia. O mundo é, portanto, um construto de nosso cérebro, uma interpretação de frequências vindas de outras dimensões. É virtual. Ele parece ser feito de átomos, mas está reduzido a áreas flutuantes e fugídias de probabilidades. O físico Nick Herbert definiu-o como uma sopa quântica radicalmente ambígua e em fluxo incessante. Sempre que tentamos observá-lo, o fenômeno quântico parece cessar e transformar-se de volta em uma realidade comum. É impossível conhecer o real em sua forma verdadeira,
porque podemos recebê-lo e processá-lo apenas da forma como nossas habilidades o permitem. Herbert argumenta que qualquer coisa que toquemos se transforma em matéria, uma vez que este é o único meio pelo qual nossos sentidos podem traduzir o significado da realidade. Por meio dos sentidos, nunca podemos conhecer a realidade que está sempre oculta. A natureza ama esconder-se, escreveu Heráclito. Niels Bohr assinalou que, se as partículas subatômicas existem apenas na presença do observador, não faz sentido falar de suas propriedades antes que elas sejam observadas. Uma das pessoas que discordou foi Einstein. Ele não conseguia aceitar que as partículas pudessem se comunicar de modo instantâneo. Para ele, nada poderia viajar a uma velocidade maior que a luz, pois, de outra forma, a barreira do tempo seria quebrada e tudo se perderia em paradoxos impraticáveis. Se as partículas não são tijolinhos, mas ondas, o universo é uma tessitura de frequências, e o que parece ser matéria é uma rede de interferências. Para nós, a maçã real é aquela que amadurece na árvore, e a falsa é o holograma, mas apenas porque ela parece vazia ao toque e nossos parâmetros são calibrados pela solidez. De outro modo, o mundo se revelaria de uma maneira que nunca vimos antes. Matéria, seres vivos e coisas são diferentes de como os percebemos, mas a natureza nos forneceu maneiras de traduzir a realidade por meio dos sentidos, como imagens de maçãs, pessoas, oceanos, montanhas, pores do sol e assim por diante, mais agradáveis do que padrões holográficos e incompreensíveis. O mundo não é o que parece ser, ainda que esta seja a única forma de compreendê-lo. Nós o vemos como seres humanos. A realidade está adaptada ao sistema sensorial de nossa espécie, que constrói sua própria imagem de mundo. Ela nunca será a verdade. A física italiana Giuliana Conforto escreveu: uma imagem é a interface entre forma e informação. O campo é uma onipresença perpétua. É a causa interna e externa de cada corpo físico. As sensações capturam apenas parte da realidade e distorcem-na para adaptá-las aos receptores sensoriais. Assim, os sentidos são enganosos e diferentes dependendo da espécie e do indivíduo. Ninguém percebe a realidade dos outros, pois ela é transformada para adequar-se aos sentidos, para tornar-se nossa realidade. Por exemplo, no programa que foi dado ao nascer, está dito que o contato com a água dá a sensação de molhado. A proximidade do fogo produz sensação de calor. E uma parede de tijolos é impenetrável. Tudo isso parece absoluto, mas então encontramos alguém que pode atravessar paredes, caminhar sobre o fogo, ou ferir a si mesmo sem sangrar, ou sentir dor. E então nosso sistema codificado entra em crise. Com os sentidos, estamos acostumados a fazer o que queremos. Cancelamos, inventamos, deformamos. Como podemos confiar em qualquer coisa? Como pode a pesquisa ser objetiva quando está baseada em sentidos que são limitados e subjetivos?
A realidade é um complexo sistema de frequências que as redes neurais traduzem para sensações e imagens internas. Ela é subjetiva e virtual. Hermes Trismegisto escreveu: o universo não é senão uma criação mental de tudo, porque na realidade tudo é mente. E Berkeley: a matéria não existe, ela é apenas uma ideia. Os teóricos das supercordas entendem o universo como uma grande sinfonia, na qual cada elemento vibra e toca. Podemos acrescentar, em completa concordância com a química clássica, que cada partícula de matéria tem sua própria forma de vibração, que deixa sua impressão digital no universo. A descoberta da TFF nos conduz a explorar um mundo paralelo, do qual o mundo dos sentidos é apenas um espelho e uma projeção com tempo e espaço diferentes. Alguém disse isso com palavras simples, não como físico, mas como feiticeiro. Dom Juan explica a Carlos Castanheda que a realidade tem uma ordem explícita ilusória e uma implícita real e muito poderosa. Ele chama a primeira de tonal e a segunda oculta de nagual. As visões de mundo de um feiticeiro Yak e de um físico quântico como Bohm são muito semelhantes. Não somos seres sólidos, somos ilimitados, ensina Dom Juan, como se falasse sobre um holograma. O tonal é o organizador do mundo, a descrição que aprendemos a visualizar e ter como certa. Compõe as leis pelas quais percebemos o mundo, e é tudo aquilo de que achamos que o mundo é feito. Castanheda está falando sobre a realidade virtual quando faz Dom Juan dizer que o tonal de seu tempo requer que você sustente que tudo que diz respeito às suas sensações e a seus pensamentos tem lugar dentro de você mesmo. O tonal dos feiticeiros diz o oposto, que tudo está do lado de fora. Enquanto o tonal começa no nascimento e termina com a morte, o nagual nunca termina. São tempos diferentes, mundos autônomos. Com a orientação dos feiticeiros, Castanheda alcança a percepção e finalmente encontra o real por trás do virtual. Foi um momento crucial quando me vi nem em um lugar nem em outro, mas em ambos, como um observador que tem acesso a duas cenas ao mesmo tempo. Tive a sensação incrível de, naquele momento, ser capaz de seguir ambos os caminhos. Era suficiente para mim percebê-los pelo ponto de vista do objeto. A lição de Dom Juan é que o mundo que pensamos ver é apenas uma descrição do mundo. Quando nos convencemos de que estamos tomando decisões, nossa decisão já foi tomada pelo nagual. Decidir não é senão submissão. Dom Juan e Dom Genaro ensinaram ao autor que para cada um de nós existe um duplo, que mencionamos várias vezes durante nossa viagem e que Castanheda encontra. Eis o diálogo entre o autor e os dois feiticeiros. O outro é como eu? O outro é o eu, respondeu Dom Juan. Do que é feito o outro? Perguntei a Dom Juan depois de minutos de indecisão. Não há modo de saber, ele disse. Ele é real ou só uma ilusão? É real, claro. Seria possível então dizer que é feito de carne e sangue? Perguntei. Não
não seria possível, respondeu Dom Genaro. Mas se ele é tão real quanto eu, tão real quanto você? Interromperam Dom Juan e Dom Genaro em uníssono. É evidente que o duplo pode executar ações, disse eu. É claro, ele respondeu. Mas o duplo pode agir como se fosse o eu? Ele é o eu. Maldição! O que parece ser nosso duplo, o código básico, é nossa verdadeira identidade. O mundo é virtual, ele existe, mas não desta forma. Os feiticeiros ensinam que cada sensação é ilusória e que estamos dentro de uma bolha desde o momento do nascimento. Estaria na bolha o segredo da realidade virtual? No início, a bolha está aberta, mas então começa a se fechar, até que ficamos selados dentro dela. Essa bolha é nossa percepção. Vivemos dentro dessa bolha durante toda a nossa vida. E tudo que testemunhamos em suas paredes esféricas é nosso próprio reflexo. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê!